Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Patrick e na nossa aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre relative pronouns, né? Relative pronouns são os pronomes relativos, hum, desculpa, os pronomes relativos em inglês, eles são utilizados para conectar duas frases, duas orações, né? Então, a gente vai ver aqui os mais utilizados deles, né? Os pronomes relativos mais utilizados são that, who, whom, which e whose. Eles se referem a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Né? Então, vai ter a oração principal, a frase que vai dar a ideia principal da frase, e ele vai servir para conectar uma oração subordinada, ou seja, uma oração que só vai fazer sentido de acordo com a oração principal. Tá? Então, ele vai ser a palavrinha que vai conectar. A gente tem 5 e a gente vai ver agora como utilizar cada um deles e em que caso nós utilizamos cada um deles, né? O that é o mais utilizado de todos. Ele pode ser utilizado para falar sobre pessoas, animais ou coisas. Ou seja, ele serve para bastante coisa, né? Então, o exemplo que a gente tem ali é o primeiro. He's the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta, né? Então, a gente conectou duas frases aí usando esse that, que tem essa ideia de que. Né? Temos outros exemplos aqui. That is the dog, ou seja, está conectando algo falando sobre animais. E this is the TV, conectando falando sobre coisas. Né? Então, that serve para pessoas, animais ou coisas. Sempre olhar o que vem antes e depois do pronome, né? Para identificar. Ah, estamos falando de um animal. Ah, estamos falando de uma pessoa. Estamos falando de uma coisa. Para ver qual que vocês vão colocar para conectar. Tá bom? O which ele é parecido com o that, mas ele não serve para pessoas, ele só serve para coisas e animais. Então, por exemplo, this is the bus which I take to go home. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa. This is the cat which got in trouble yesterday. Este é o gato que entrou numa fria ontem. Então, nesse caso aí, a primeira which está conectando sobre bus, que é ônibus, o segundo which está conectando relativo a cat, que é o gato, né? Então, which serve para coisas e animais. O próximo, que é o who, ele só serve para pessoas. Ele é mais simplesinho porque ele só serve para pessoas, mas nós temos o who e temos também o whom. Né? A diferença é que o who a gente vai utilizar quando nós estamos nos referindo ao sujeito de uma frase, a pessoa que está praticando essa ação. E o whom a gente vai utilizar quando a gente está se referindo ao objeto dessa frase, ou seja, a pessoa que está sofrendo a ação, recebendo a ação. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo nós temos There was only one person to whom the old man spoke. Havia uma única pessoa com quem o homem idoso falou. Nesse caso, o homem idoso falou, então ele que é o sujeito, né? Mas esse to whom está conectando a pessoa, só tinha uma pessoa que o homem idoso falou, ou seja, o homem idoso só falou com uma pessoa. Então, essa única pessoa é o objeto da frase, ele está sofrendo a ação. Nesse caso, nós utilizamos o whom. Já no de baixo, a gente tem There is a man outside who wants to see you. Há um homem lá fora, existe um homem lá fora que quer falar com você. Então, nesse caso aí, nós estamos falando sobre o sujeito da oração. O homem que está lá fora que quer falar com você, né? E o último que nós temos é o whose. O whose é utilizado para falar sobre posse, algo que pertence a alguém. Né? Em português seria cujo, cuja, cujos ou cujas, mas a gente nem usa isso né, em português, basicamente. Exemplo. That is the girl whose brother was making some magic tricks at the party last Saturday. Aquela é a garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa sábado. O irmão pertence à garota, é o irmão dela. Então esse whose tem uma ideia de posse, ele conecta essas duas ideias. Já no de baixo, this is the shirt whose sleeves are too tight. Esta é a camisa cujas mangas são muito apertadas. Esse whose está conectando as mangas e dizendo que essas mangas pertencem à camisa, né? Então, recapitulada básica aí. A gente viu 5, né? 5. That, which, who e whom e whose. 5. That a gente usa para conectar animais, pessoas ou coisas, né? O which apenas para coisas
e animais. Who ou whom, sempre para pessoas. A diferença é que o who vai ser sempre sobre o sujeito e o whom sempre sobre o objeto da frase. E para terminar, o whose, ele serve para falar sobre a posse, algo que pertença a alguém, tá bom? Então, gente, por hoje foi isso, tá? Nós falamos sobre os relative pronouns, ou seja, os pronomes relativos. Espero que vocês tenham entendido. E tchau, tchau. Boa noite.